Mas é uma alegria estar com vocês nessa manhã. E cada vez que eu chego aqui, chego com uma expectativa grande no coração. É que vamos falar do Evangelho da Graça de Deus. E Deus vai abrindo pouco a pouco o nosso entendimento. E para mim não tem maior satisfação de saber que a pessoa teve o entendimento aberto para conhecer aquilo que é o Evangelho da Graça de Deus. Esse arroz com feijão, essa coisa tão simples que está aqui na Bíblia, simples, mas ao mesmo tempo parece que ela está oculta para uma boa parte daquilo que se diz cristão. Você entende isso ou não? Está tão aberto, está tudo escrito aqui, mas parece que ao mesmo tempo está escondido. E é um prazer quando alguém tem os olhos do coração iluminados, o tampão sai e a pessoa passa a entender o Evangelho da Graça de Deus. Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 1. Nós estamos naquela série de meditação sobre carta de Paulo aos Gálatas. Estamos quase finalizando esta carta. Mas eu preciso trabalhar um pouquinho mais sobre aquilo que é Evangelho, baseado naquilo que aconteceu com os Gálatas, para que aqueles irmãos que estão longe tenham maior clareza sobre isso que estamos pregando. Então, Gálatas capítulo de número 1, versos 6 a 9. Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou, então são chamados, na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, enquanto meditarmos em Gálatas, eu preciso fazer essa pergunta: por que Paulo escreveu esta carta? O que aconteceu com os Gálatas? Paulo é o fundador das igrejas da Galácia. Ele passou um tempo lá e o que ele ensinou? O que ele ensinou? Olha, você sabe que o ensino entra dentro de uma pessoa e passa a fazer parte daquilo que ela é por dentro. Se ela tem um ensino certo, ela vai ter condições certas na verdade. Isso vai governar a vida dela. Agora, se foi posto ensino errado na mente, na cabeça dela, a vida dela vai ser parelhada com esse ensino errado. Esse ensino errado vai levar ela a comportamentos errados. E isso pode trazer para ela sofrimento, dor, dificuldades. Então é muito importante a pessoa ter um ensino certo, para esse ensino cair dentro dela, formar a vida de fé dela. Para isso governar a vida dela, ela está num caminho certo. Então o que Paulo ensinou para os Gálatas? Paulo ensinou o Evangelho da graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, não vem de vocês, não vem de vocês, olha, não vem de vós. É um dom que veio de Deus, é um dom de Deus. Aí Paulo liquida a fatura, não vem de obras, não vem de nada para que vocês possam fazer, para que ninguém possa chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu mereço, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu paguei o preço, eu sou digno. Então, não existe nada que o homem possa fazer que lhe dê condições de salvação. Não esqueça isso. Ele pode fazer muitas obras bonitas, muita coisa boa, ajudar o próximo, ser um bom samaritano. Tudo isso é louvável. Mas nada das coisas que ele pode fazer lhe dá o poder de salvação. Porque para o homem é impossível salvar-se a si mesmo. Ele pode ser um bom religioso, frequentar todos os cultos, estar em todas as reuniões, orar bastante, dar o dízimo, fazer tudo. Mas todas essas coisas não lhe dão poder de salvação. Então,
A salvação é uma coisa que vem de Deus, ela vem do Salvador, e só o Salvador cumpre, executa a salvação na vida de uma pessoa. Eu quero ser salvo, eu creio em Jesus Cristo. Ele me libertou do império das trevas, Ele me libertou total. Não esqueça isso. A igreja é liberta do império das trevas. Cria-se na mente das pessoas uma luta contra o diabo, uma coisa louca. Tudo é o diabo. Tem lugar que você vai que toda a pregação é diabo. Então dá uma impressão que o diabo tem 50% de poder e Deus tem 50%. São forças iguais, opostas. E que tem hora que o diabo está vencendo Deus, tem hora que Deus está vencendo o diabo. Então é uma luta de 50% de força para cada um, e é uma guerra, eles vivem assim. Deus vem e faz uma coisa na vida da pessoa, o diabo vem e desfaz. Deus vem, salva a pessoa, o diabo vem e tira ela da salvação. Na maior parte da mentalidade do falso evangelho, as pessoas pensam isso. Vocês estão entendendo? Então você tem que entender que todo poder vem de Deus. Deus é a autoridade máxima. Quem era o diabo? O diabo era um querubim que foi criado por Deus. Quem fez a mente deste querubim? Quem fez a mente desse querubim se ele foi criado? Para você pensar. A mente dele foi feita por Deus, porque ele foi criado por Deus. Ele não era Satanás e diabo, ele era um querubim da guarda. Bonito. Quem fez a mente dele? O próprio Deus fez a mente dele. Aí ele teve aquela queda que você sabe, se tornou diabo, arrastou a terça parte dos anjos aqui para a terra e se tornou isso que todo mundo fala, esse diabo que todo mundo fala. Mas na mente das pessoas, elas pensam que o diabo é como Deus, é gigantesco, é poderoso. Elas esquecem que o diabo era um querubim que foi criado por Deus, que a mente dele, presta atenção, foi criada pelo próprio Deus. Deus sabe tudo que se passa na mente do diabo. Vocês estão entendendo ou não? Né? Agora, o diabo, ele foi um querubim, ele viveu na presença de Deus, ele viveu na outra dimensão, presta atenção. Ele conheceu os louvores celestiais, os mundos espirituais, ele conheceu tudo. Quando ele se tornou diabo, foi atirado para a terra, ele não perdeu 100% desse conhecimento, ele trouxe muita sabedoria celestial com ele. Foi amaldiçoado por Deus? Foi. Mas ele viveu na dimensão de lá, nós não sabemos quanto tempo, antes de se tornar o diabo e ser expulso de lá. Agora, pensa num homenzinho com uma mente limitada, com um olhinho na mão. Eu vou vencer o diabo passando um olhinho. Ele nem sabe que esse cara, diabo, ele tem uma mente que conhece a eternidade. Você está entendendo? Ele observa o homem desde Gênesis 3, quando foi criado, e fez o homem cair lá, foi enganado. Então o mortal, o homenzinho pequenininho, ele pensa que gritando, está amarrado. Vou amarrar. Olha, uma água ungida que eu vou jogar vai expulsar o mal. Vocês estão entendendo a cabeça da religiosidade? Então o homenzinho pensa que com esses objetos orados, essa gritaria, essa palavra está amarrada, ele vai vencer esse ser que viveu na eternidade, que não era diabo, que esteve na presença de Deus, ele vai vencer com essas coisinhas. Nenhum homem comum vence o diabo, entende? Sim ou não? Então ele está brincando de gritar, está amarrado, está amarrado, está amarrado, demônio, demônio, e fica todo feliz. Ele esquece que o diabo trabalha na mente para perverter a mente da pessoa, para que ela não entenda a verdade. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para quê? Para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. A função dele é cegar o entendimento para que a pessoa não entenda o evangelho da graça de Deus. Então, recapitulando, ele era um querubim da guarda, bonito. Ele quis ser como Deus, caiu, foi amaldiçoado.
foi atirado aqui para a terra, se tornou Satanás, trouxe 1/3 dos anjos arrastado na sua cauda, mas não perdeu toda a sabedoria celestial. E ele implantou o sistema dele. Na tentação no deserto, o que ele disse? Pediu que Jesus o adorasse, mostrou os reinos do mundo e toda a glória deles. E disse assim: se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo isso, porque a mim foi entregue. Quem que entregou isso na mão dele? Adão. Deus disse: dominai a terra para Adão, sujeitai, você tem domínio sobre toda a terra. Na queda do homem, o Adão entregou isso na mão do diabo. Ele estabeleceu o reino dele, que é essa confusão que você está vendo aí até hoje. Agora, não existe uma estratégia humana que vai vencer o diabo. Não é porque vou ficar sem comer. Oh, estou poderoso. Não, você está lidando com uma mente que você nem imagina onde a coisa chega. Agora, quando eu creio em Jesus Cristo de verdade, vem o verdadeiro libertador. E o que ele faz? Me pega, me liberta do império inteiro das trevas. Eu não tenho força para sair disso. Não tenho poder para me salvar disso. Ele me liberta, me transporta, me põe no reino dele, guardado. O cofre forte, me põe no cofre forte dele. A igreja é liberta do império das trevas total. Ela é salva. Você não tem que ter medo de diabo, de macumba, de demônio. Besteirada toda. Supersticioso. Sexta-feira 13. Estou passando numa esquina, vejo uma macumba. Você não tem que ligar para nada dessas besteiras. A salvação primeiro é isso. Ele te liberta do poder das trevas. Libertou. Te faz assentar nos lugares celestiais com Cristo. Acabou. Todas as prisões que você tinha, você é salvo de todas elas. Agora precisa entrar na liberdade aprendendo o evangelho da graça de Deus. E na cruz ele liquidou com esse diabo, despojou, aniquilou, acabou. E Deus não pode desfazer isso. Tem gente que pensa assim: não, ele me libertou do diabo, agora ele vai permitir que o diabo me pegue de novo. Como é que Deus pode permitir que um filho dele, o diabo, venha e pegue nele de novo, se ele arrancou das trevas, libertou de tudo e vai trazer de volta a mesma escravidão que ele libertou? Está cheio de crente que acredita que Deus deixa o diabo tocar neles. Aí está amarrado, é um demônio, está ao meu redor, está gritando. Então o que é ser salvo, liberto do império das trevas, liberto de tudo, das cadeias, e passo a ter a vida eterna? Está garantida a vida eterna dentro de mim e eu vou viver eternamente nessa outra dimensão, com um corpo novo, glorificado. Acabou. Eu não consigo isso por esforço próprio, é só pela graça de Deus. Está claro isso? Só pela graça de Deus. Ele é o executor, Ele é o meu salvador, o que executa a minha salvação. Então Ele me salvou. Então ande como uma pessoa salva. Quando você entender isso, você não tem mais superstição na tua cabeça, não tem mais medo. O diabo para você não existe mais, você está limpo, está em paz, está seguro. Você pode entrar num terreiro de macumba, sem medo de nada. Essa semana eu vou contar essas coisinhas, vai. A minha sogra tinha uma cadeira que ela sentava assim para fazer as necessidades, né? Tomava banho e tudo. Aí essa cadeira emprestou para um monte de gente depois que a minha sogra faleceu. E no fim devolveram: o pastor não serve mais para nada. Eu fui doar na igreja do Santo, como é que é? O Santo Expedito. Aquele que faz milagre, tem lá no Jabaquara, é Santo Expedito, né? Faz milagre. Você vê umas faixinhas assim: agradeço a bênção do Santo Expedito, né? Tem uma igreja aqui perto do Sonda ali, eu vou lá na igreja. Aí cheguei lá, mas vou achar o padre, quem é que vai receber essa cadeira agora para dar para alguém, né? Aí o que aconteceu? Quando eu entrei lá, a igreja está lá, um som, está aquela imagem da cruz, aquelas imagens do Santo Espírito grande. Eu até sentei lá um pouquinho e falei: ai, que gostoso que está aqui, né? Esse monte de santos, essas coisas, mas eu sou de Deus. Ai, deu até uma relaxada, não aparecia ninguém para receber a cadeira. Aí eu falei: olha como é a igreja. Aí eu fui lá num lugar, tinha assim um corredor. Entrei lá, tinha 50, 100 velas acesas. Eu entrei lá, até lembrei que eu fazia isso. Aquele monte de vela acesa, aquele cheiro de cemitério com vela, né? Algum mal me pegou? Tinha demônio lá? Nós somos de Deus, gente. Nada pode nos tocar.
Você acredita nisso? Ai, como é bom ser crente. Oh, glória a Deus, Jesus, eu te adoro, né? Fui lá, aquele monte de vela, aquele monte de santo, aquele monte de coisa. Falei, meu Deus, como essa gente precisa conhecer o Evangelho. Até que apareceu alguém, eu dei a cadeira para eles. Você não tem que ter mais medo de nada, você é salvo, acabou a superstição. Para nós não existe sexta-feira 13, gato preto na sexta-feira. Eu tenho até uma gatinha preta, eu vejo todo dia ela lá em casa, coitada. Gosto dela. Não, é o Formiga, a gente chama ele de Formiga, é ele. Não tem superstição, não tem dia disso, dia daquilo, dia de santo, olho gordo, mal olhado, macumba. Isso é uma loucura que entrou na igreja de gente doida que não prega o evangelho, que escraviza a pessoa com esse monte de medo. Então nós já fomos salvos e por fim vamos herdar o que é a vida eterna. Agora, eu paguei algum preço para isso? Não. Eu tive algum mérito? Não, pela graça sois salvos mediante a fé. Paulo ensinou isso para os Gálatas. Não vou falar que tudo é gratuitamente dado. Você já cansou. Agora, o que os Gálatas fizeram? Eles foram influenciados pelo mau ensino. Chegou o pessoal da lei, entrou lá. Olha, esse negócio da graça não é bem assim. Você tem que se voltar para a lei, pagar preço, fazer voto, fazer sacrifício, fazer campanha, fazer as festas da lei, trazer todos os símbolos judaicos para dentro da sua casa, na sua igreja. Aí você vai juntar tudo isso e somar com o que Cristo fez na cruz, aí que você vai ser salvo. E os Gálatas voltaram as costas para o evangelho da graça de Deus, para aquilo que aconteceu na cruz, para aquilo que Paulo ensinou, e foram influenciados pela mentalidade do judaísmo. E este é o quadro que mais você vê nos dias de hoje. A igreja está presa no Velho Testamento, de onde vêm as piores falsas doutrinas. Não vem do espiritismo. Não vem do catolicismo, vem do Velho Testamento, que escraviza, que quer misturar o Evangelho. Você entende? A velha aliança acabou na cruz, o Velho Testamento acabou na cruz. Este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue que vai ser derramado por vós. Começa-se uma nova aliança. E os Gálatas foram influenciados por isso, voltaram as costas para a verdade e tentaram, por meio da lei, alcançar aquilo que já tinha sido dado para eles gratuitamente. Então a divisão, Velho Testamento, história do povo judeu, tem muita coisa bonita lá, tem milagres bonitos, caiu fogo do céu, caiu, bateu na rocha, saiu água da rocha, saiu, né? Entende? Vinha lá um maná que caía do céu, o pão do céu veio, tudo muito bonito, mas isso aí não é evangelho, é história do judaísmo, do povo judeu. Os primeiros patriarcas, depois a formação do povo de Israel, tudo apontando para uma nova aliança que viria no futuro, que Cristo viria, acabaria tudo isso e começaria-se uma nova aliança. Então, Velho Testamento é velha aliança, não é evangelho. Já cansou de me ouvir falar isso, né? Mas eu preciso falar. Está bem definido? E os Gálatas foram influenciados por isso. E se aceitaram esse evangelho pervertido. Então, vamos ver alguns textos aqui. Então, aonde começa o evangelho da graça de Deus? Quando Cristo vai na cruz, ele morre e diz, está consumado. Dali para frente, o véu do templo se rasgou, e ali é que se começa realmente o evangelho da graça de Deus. Agora, Romanos capítulo 1, vamos trabalhar um pouquinho nisso. Romanos capítulo 1. Verso 16 e 17. O que Paulo fala do evangelho? Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Olha lá. Para isso que nós temos falado, para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Olha lá, o que eu encontro no evangelho? Visto que a justiça de Deus se revela onde? No evangelho. Olha lá, uma fé crescente no conhecimento, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, pela sua própria fé. Então o evangelho é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? É um conhecimento que eu tenho em cima das cartas de Paulo, em cima do evangelho, um conhecimento que eu passo a ter, que me liberta, que me traz fé. É o poder de Deus e muda a minha vida, me faz nascer de novo e me põe numa condição de salvo.
O evangelho não é isso. Vem na igreja, você tem problema, vem para a igreja, Deus vai resolver. Você está desempregado, vem para a igreja que Deus vai resolver. Ah, seu salário está baixo, faz uma campanha de prosperidade que Deus vai aumentar o seu salário. Ah, você está com dor, vem aqui que a dor vai passar. Isso não é evangelho, gente. Deus pode fazer tudo isso, sim. Mas isso não é evangelho. O evangelho é o que foi feito na cruz a nosso favor. Não é chamar as pessoas, vão para a igreja que sua vida vai melhorar, o seu filho vai ficar bonzinho, o marido vai voltar. Não é isso, atrair as pessoas para isso, não é evangelho. Evangelho é um conhecimento que vem, e quando eu tenho, é o poder de Deus que se manifesta na minha vida, me liberta de tudo e me põe na condição de salvação. Quando Cristo mandou ir por todo mundo, ele não falou, vai por todo mundo pregando a lei, judaísmo, fazendo festas judaicas, carregando a arca da aliança do Velho Testamento. Ele falou, vai para todo mundo e pregue o quê? O Evangelho. O Evangelho. É isso que tem que ser pregado, ensinado para todas as pessoas. Olha o que Paulo fala. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, já está depois de Romanos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Olha o verso 1 e 2, o que Paulo fala. Os coríntios receberam várias falsas doutrinas. E uma delas, que tinha um monte de gente entre eles, que disse que a ressurreição não existia, que Cristo não ressuscitou. Então Paulo, nesse capítulo 15, vai trabalhar a respeito disso. Falar que a ressurreição existe, que Cristo ressuscitou. E se ele não ressuscitou, então todos nós estamos perdidos e permanecemos nos pecados. Mas no verso 1 e 2 ele começa assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Olha lá. Por ele também sois salvos, olha a condição. Se retiverdes a palavra tal como eu vou-la preguei. A menos que tenhais crido em vão. Então, o que Paulo fala a respeito do evangelho? Você tem que reter a palavra. O que é reter a palavra? Retê-la dentro de mim, conhecê-la. Está aqui, ó. Como eu vou-la preguei. Da mesma forma que eu ensinei vocês, vocês têm que reter esse conhecimento. Por esse conhecimento, é que vocês vão ser salvos se reter a palavra. Como Paulo havia pregado, como Paulo havia ensinado. Por isso que eu tenho que ficar em cima do evangelho, olha, e não aceitar nada que vem de fora, que vem misturar o evangelho puro com qualquer outra falsa doutrina. Seja música que se cante, seja pregação, seja ensino, tudo aquilo que vem misturar e contaminar o evangelho tem que ser rejeitado. Tem que ser rejeitado. Não interessa quem pregue, se a igreja é grande, se tem milhões de pessoas, não interessa. Eu tenho que reter a palavra de que forma? Tal como Paulo pregou, como ele ensinou. A ele foi dado a revelação do evangelho da graça de Deus. Acredita nisso ou não? Então o evangelho é uma coisa preciosa, é um conhecimento precioso, que eu tenho que guardá-lo dentro de mim. Nada contamina aquilo que eu creio. Nada contamina. Qualquer interferência negativa, qualquer ensino que vem tirar aquela coisa genuína que Deus pôs dentro de mim, eu tenho que reter isso e desprezar qualquer coisa enganosa. Não interessa. Vou falar a mesma coisa. Não fique cantando essas músicas evangélicas. Uma boa parte delas não é evangelho. Aí você fica repetindo aquilo, daqui a pouco você acha que aquilo está dentro de você, você está crendo daquela forma que não tem nada a ver com o evangelho. Uma boa parte das músicas que se diz que é louvor não canta o evangelho da graça de Deus, não canta. Pregações então, não fica assistindo qualquer coisa. Essa turma que vem pela televisão aí, essas línguas estranhas, essas vozes de choro, essas mesas usadas, isso é tudo velharia, não tem nada a ver com o evangelho. Essas coisas distribuídas, aí, ungidas, oradas, que vem para essa gente da televisão, isso é uma feitiçaria, isso não é evangelho, não deixa entrar. Eu falo assim, uma irmã que não está mais aqui na igreja, o que eu preguei isso para ela? Um dia o marido dela ficou doente, eu fui lá no hospital visitar o marido dela. Eu entendo que todos vocês que se sentam aqui, vocês entendem o evangelho e lá fora vocês vivem o evangelho.
E se você estiver passando alguma fraqueza, eu me seguro no evangelho, eu não vou ceder para o falso evangelho. Entende? Então essa irmã, eu julgava que ela estava firme no evangelho pelos anos que estava junto com a gente. Mas o marido dela ficou doente e veio a fragilidade. Quando eu cheguei lá para visitar o marido, o que eu encontro na testa do marido? Adivinha? Uma toalhinha orada. Aí quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, depois de tantos anos, a pessoa ouvindo, não entendeu nada, não preservou. Na hora da fraqueza, acho que isso vai dar certo. Sai do evangelho para acreditar numa crendice. Como é que pode um negócio desse? Nem na fraqueza eu abro mão do evangelho. Eu estou com uma dor, estou mal, aí vem alguém da família, põe essa toalhinha ungida, olha, eu estou com essa dor, me desculpe. Eu sou templo do Espírito Santo, o que isso vai fazer de efeito para mim? Guarda essa toalhinha para você, para a tua fé. Não vai pôr. Como é que pode se entregar alguma coisa assim? Então nós temos que reter a palavra, retê-la. E hoje nós vamos falar de uma coisa, de um ponto que eu encontro no Evangelho, que isso vai libertar a mente de muitas pessoas, né? Vai libertar a mente de muitas pessoas. Vamos lá para Hebreus capítulo 10. Que as pessoas, aqui você já sabe bem isso, mas os irmãos lá de fora não têm quase esse entendimento. Então Hebreus 10, nós vamos ler do verso 19 a 22. Uma coisa muito importante que você tem que entender, e este caminho que nós vamos ver aqui não existia na Velha Aliança. É uma coisa só do Evangelho, do Novo Testamento. Então, Hebreus 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar aonde? Nos santos dos santos. Como é que eu entro nos santos dos santos? Pelo sangue de Jesus. Olha lá o que esse sangue trouxe para mim. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, olha lá, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. O que esse texto está dizendo? Antes de entrar nele, vamos a um princípio. Como é que as pessoas só chegavam a Deus na velha aliança? Todos eles tinham que fazer sacrifícios pelos seus pecados. Vamos explicar isso com calma. Eles podiam ir direto na presença de Deus e fazer o sacrifício? Não. Eles dependiam de uma pessoa. Então eles tinham que trazer o sacrifício, a oferta pelo pecado deles, procurar um sacerdote, era um intermediário, falar para o sacerdote, olha, aqui está a minha oferta a Deus pelos meus pecados. Entregava aquilo na mão do sacerdote, o sacerdote ia cumprir o ofício dele. Ia chegar diante de Deus, sacrificar o animal, seja lá o que fosse, derramar o sangue, fazer aquele ritual todo, para favorecer essa pessoa que tinha pecado e trazia o sacrifício. A pessoa não podia ir direto na presença de Deus, porque não era permitido. Ela dependia de alguém para ser aceita o sacrifício dela por Deus. Onde Deus habitava na velha aliança, existia uma coisa chamada tabernáculo, ou depois Salomão construiu o templo, que era dividido em 3 partes. Presta atenção nisso. Isso parece cansativo, mas é um processo para você entender. Então, esse tabernáculo era dividido por 3 partes. Era o pátio externo, o santuário ou lugar santo, depois tinha um véu muito grande e espesso, e lá dentro desse véu tinha um lugar chamado Santos dos Santos. Lá dentro estava a Arca da Aliança, a vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei e uma porção de maná. Então ali estava na presença de Deus dentro daquele lugar. Como é que o povo do Velho Testamento enxergava Deus? Num lugar fechado, chamado Santos dos Santos, oculto, que ninguém podia entrar naquele lugar e ter um relacionamento com Deus direto. Era um Deus escondido.
um Deus oculto. Então a pessoa trazia a oferta dela no lugar santo, fazia aqueles sacrifícios, mas ela não podia entrar lá na presença de Deus. Lá na presença de Deus, esse lugar santo dos santos, o lugar santíssimo, uma vez por ano o sacerdote vinha com um sangue de animais, uma vez por ano lhe era permitido entrar. Então ele entrava lá, o povo todo ficava do lado de fora, ele entrava, pegava aquele sangue, aspergia sobre os utensílios, tudo aquilo que tinha lá dentro, fazia aquele ritual todo de purificação, e depois saía de lá. E aquilo ficava novamente um ano fechado. A visão de Deus do pessoal da velha aliança era um Deus no lugar oculto, que eles não tinham acesso. Que aquele lugar era um lugar santo e lá dentro morava Deus. Ele não podia se achegar ali. Então, qual é a mentalidade do relacionamento com Deus baseado na lei e na velha aliança? As pessoas sempre dependiam de alguém, presta atenção. Eles não podiam chegar na presença de Deus sozinhos, sem obstáculos. Eles dependiam de alguém que viesse ser um intermediário para esse alguém se achegar a Deus no lugar deles. E eles tinham aquele lugar, Santos dos Santos, lá do tabernáculo, como a casa de Deus, onde Deus morava. Eles podiam ir direto a Deus e fazer o sacrifício dele? Não. Eles tinham que ter alguém intermediário para representá-los diante de Deus, alguém autorizado, que era um sacerdote. Então aquele povo tinha uma visão de um Deus escondido. Eles dependiam de uma outra pessoa para se achegar a Deus e fazer as ofertas deles, e eles viviam assim. Agora essa mentalidade atravessou séculos, porque até hoje a pessoa pensa que uma construção é casa de Deus, e Deus mora lá. Então eu preciso ir lá numa coisa que se chama igreja, que é uma construção ou um templo de Salomão. Deus mora lá, então eu tenho que entrar lá para tentar me achegar a Deus. Aí quando eu chego lá, tem bispos, pastores, que são os intermediários. Eu não consigo entrar lá direito. Então eu tenho que chegar lá, depender de um bispo, de um pastor, de um apóstolo, para ele fazer alguma coisa a Deus, a meu favor, me tornando um dependente de um intermediário. Eu não entendo que eu tenho acesso direto a Deus. Eu não preciso de homem, de ninguém, de sacerdote, que toda essa parafernália de coisa da lei acabou. Então as pessoas têm essa mentalidade. Eu vou lá para Aparecida porque lá tem um santuário santo. Eu vou aqui no Brás, no templo de Salomão, porque é a casa de Deus. Eu vou para aquele templo, por isso que eles querem construir esses templos, tudo. Você vê as igrejas tudo bonita, tudo rica, as igrejas de quem tem muito dinheiro. Eles acham que lá é a casa de Deus, as pessoas gostam de ir lá, eles chegam lá, se ajoelham assim, ficam ali orando, Deus está aqui. Essa mentalidade é até o dia de hoje. Por que esses apóstolos se acham grandes, ou os homens fazem eles grandes? E bispos, missionário, é o rei, é o dono da igreja, a família dele toda é santa. Por quê? Porque essa mentalidade que é incutida na cabeça das pessoas. Eles sempre dependem da oração de um missionário. Eles sempre dependem da oração de um apóstolo, porque ele é o bom. Ele que é Deus na terra para eles. Eu sempre tenho que estar naquele lugar, porque tem um apóstolo lá que fala direto com Deus, Deus só fala com ele, e ele vem trazer o recado de Deus para mim, e eu dependo dele para receber e ter relacionamento com Deus. Aí surge esse monte de falso apóstolo que todo mundo corre atrás, que é a gravata dele, que é suor. Ele consagra as águas do Rio Jordão e todo mundo leva para casa e deixa o dinheiro lá. Ele é o bom. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo ou não? Daí que vem essa mentalidade, não, Deus está naquele lugar. A mentalidade da lei qual que era? Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Por que o salmista diz isso? Porque ele tinha na mente dele, casa do Senhor, o templo. Ele achava que Deus morava lá. Eu estou alegre, eu vou para a casa do Senhor. Então essa mentalidade está aí no meio da igreja. Um monte de gente que se diz crente, que não sabe que tem acesso direto a Deus. Que
depende das pessoas. É um monte de gente chorosa, problemática. Aí aquele lá vê isso, vou atrás. É daí que surge esse monte de irmãs que revelam: hoje que te digo, Deus me mostrou, estava orando de madrugada, Deus manda te dizer, Deus me deu uma visão, Deus me deu uma revelação. E começam a controlar a vida de todo mundo. E quem não conhece o Evangelho fica dependente dessa gente. Tudo escravizado. Então, qual era a visão da velha aliança? O homem não tinha acesso direto a Deus, tinha que passar para a mão do intermediário, para ele representá-lo diante de Deus e ele ser aceito por Deus. Deus estava lá na casa dele, um lugar quadradinho que tinha lá aquelas coisas, e Deus mora lá. E eles não tinham acesso direto a Deus. Na lei era assim. Sempre a dependência do intermediário, sempre a dependência do intermediário, sempre a dependência do intermediário. Mas no Evangelho tudo mudou. O Evangelho, todo mundo é independente. Ninguém manda na sua vida. Você não é pior que o pastor não é melhor que você. No Evangelho todos nós somos iguais. Deus levanta uns para poder ensinar o Evangelho para outros, para estes outros chegarem numa posição de maturidade e assumirem a sua própria liberdade. No Evangelho acaba a dependência de um dependendo do outro. Um líder principal é o sábio, governa a vida de todo mundo e todo mundo é escravizado, ele manda na vida de todo mundo. Ele é o apóstolo ele é a cobertura da igreja. Então aí surgiu esse monte de igreja apostólica. O que é a igreja apostólica? É uma igreja que está debaixo da cobertura de um apóstolo. Esse apóstolo é o fundador da igreja, ele manda, e toda a igreja que faz parte dele é a igreja apostólica. Só o que ele fala vale, só as revelações dele vale, só ele tem esse acesso direto a Deus, e ele cobre a igreja toda. Olha que coisa falsa. E eles são deuses para esse povo. Ai, o apóstolo, a bispa. Pelo amor de Deus, são adorados pelas pessoas. E governam a cabeça dessas pessoas. No Evangelho, ninguém governa a tua cabeça, gente. No Evangelho te ensina a saber pensar, a ter a tua própria fé, a saber andar com as suas próprias pernas. E depois que eu aprendi a pensar, eu tenho a minha própria fé, eu aprendi a andar com as minhas próprias pernas, nessa liberdade é que eu vou ter comunhão uns com os outros, viver juntos. Ouvir alguém que pregue o Evangelho limpo, do Evangelho da graça de Deus, o Evangelho limpo. Eu vou ser um colaborador, porque eu sou livre, eu faço parte de um corpo de Cristo, nessa liberdade que o Evangelho me dá. Agora você vê hoje um monte de gente dependendo de um apóstolo, você não vê isso? Dependendo de um bispo, dependendo de um missionário, dependendo, um monte de gente coitada que não sabe, não acredita que Deus a ouve, que não acredita que Deus ouve a sua própria oração, não acredita que ela tem acesso direto a Deus, não acredita que ela não precisa dessa mentalidade da velha aliança para se relacionar com Deus, não acredita que é liberta realmente, que é salva, e que ela só tem um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo e nada mais. Não amadurecem. Olha lá, Hebreus 10 de novo, vamos lá. Tendo, pois, irmãos, a intrepidez para entrar nos santos dos santos. Essa carta está sendo escrita para judeus que estavam se achegando ao Evangelho. Gente que nasceu debaixo de lei, que sabia tudo que tinha lá nos santos dos santos, sabia os que os sacerdotes faziam. Então, o escritor, que é Paulo, ele está dizendo o seguinte: agora, naquela caixinha, aquele lugar santos dos santos, que ninguém podia entrar, agora que nós estamos na nova aliança, eu vou entrar lá agora sim, com intrepidez, com alegria, porque agora eu posso estar na presença de Deus. Agora eu sou o sacerdote, eu vou entrar com intrepidez, sem culpa, sem condenação, sem medo,
perdoados, justificados, entrar com tudo naquele lugar que não era permitido. Por quê? Porque Deus saiu daquele lugar e nós estamos na presença de Deus agora. Deus está em toda parte. Eu estou na presença de Deus na rua, no metrô, no Bergamini, com paciência, sem paciência, na fila do banco. Se bem que agora quase a gente nem vai muito no banco, né? Eu vivo na presença de Deus, eu não entro na presença de Deus, vou entrar na tua presença. Eu estou na presença dele direto, eu tenho acesso a ele em qualquer lugar do planeta. Sim ou não? Vou ler de novo, verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar aonde? Nos santos dos santos. O que me dá condição para entrar lá agora? É as minhas obras? É meu bom comportamento? É porque eu dei algum dinheiro para ajudar a igreja? É porque eu dei comida para alguém? O que é que me autoriza, me habilita, me permite entrar naquele lugar onde ninguém podia entrar, que estava a presença de Deus? Ele fala, tendo intrepidez para entrar nos santos dos santos. Olha lá, agora ele vai mostrar o quê? Pelo sangue de Jesus. Então, quando Jesus derrama o sangue dele na cruz, estabelece a nova aliança, ele removeu a velha aliança, esse sangue foi o pagamento pelos meus pecados, pela minha redenção, me limpou. Agora eu posso estar na presença de Deus. O meu apoio, a minha segurança não são as minhas obras, o meu bom comportamento, é a confiança que aquele sangue que foi derramado na cruz estabeleceu uma nova aliança, quitou a dívida do pecado, removeu a velha aliança para sempre. Então eu vivo na presença de Deus porque o sangue dele me garante isso. Não é porque eu sou bonzinho, eu sou melhor que alguém, ou tenho mais paciência. Não é por obras. Eu vivo na presença de Deus baseado na riqueza, no valor do sangue de Jesus Cristo. O sangue do quê? Da nova aliança, do Novo Testamento. Então qualquer pessoa hoje, meu Deus, como é difícil entender isso. Pode ser aquela pessoa mais simples. Se ela for orar a Deus, a porta está aberta. Não tem mais gigante Golias, não tem mais campanha abrindo portas. Por que faço campanha abrindo portas? Porque sempre a pessoa prega que as portas estão fechadas. Sempre tem problema. Derrubando gigantes. Por quê? Campanha para derrubar gigantes. Porque na mente dela sempre é posta. Tem um gigante na tua vida. Você precisa derrubar. Não, qualquer pessoa tem acesso a Deus em qualquer lugar. Olha como é grande a nova aliança e o sangue de Jesus. Qualquer pessoa tem a oração ouvida. Não tem oração forte. Por mais que o pastor está gritando lá na frente, é só barulho. Se eu entendi que eu tenho acesso direto a Deus e estou na nova aliança, até o meu sussurro assim, ó, chega diante de Deus sem obstáculo algum. Por quê? Porque todos os obstáculos da lei foram removidos, todas as paredes foram removidas na cruz. Toda a culpa, toda a dívida caiu, foi desfeita na cruz. Não há mais barreiras entre eu e Deus. Não tem mais obstáculo entre eu e Deus. O sacrifício foi tão perfeito que a porta já se abriu para sempre. Então Deus ouve qualquer pessoa, não tem mais pessoas especiais, não tem esses super apóstolos, cobertura da igreja, só Ele que vê, só Ele é poderoso, só a oração dele funciona, só Ele que é o bom, o resto é um monte de coitado que fica, ai meu Deus, quero tocar nele, ai o apóstolo, não tem, isso é o falso evangelho, é o evangelho da mentira, não é. Paulo nunca se fez melhor ou maior que quem quer que seja, nunca traiu as pessoas para ele, ele sempre apontava para aquilo que Cristo fez na cruz. Não tem esses melhores, só ele vê, ele tem o dom, ele vê, só ele sabe, Deus revelou, Deus só fala com ele, o resto é um coitado. São coitados. Ele vê tudo, ela vê tudo, tem revelação, visão, aí chega aquela mulher no púlpito, parece homem. Bravo, começa a gritar. Deus me mostra.
todo mundo, Deus vai falar. Como isso é enganoso e mentiroso. Fico até cansado de falar essas coisas, mas é para você entender melhor. Não tem essa coisa de gente especial, que só Ele vê, só Ele sabe. Deus responde mais a oração dele do que a sua. Só Ele é o bom, você depende dele para seguir Jesus. Não tem. Um novo e vivo caminho foi aberto. Eu posso estar na presença de Deus sem culpa, sem medo, com intrepidez, com ousadia. Deus, estou na tua presença, a minha consciência está limpa, eu tenho paz, sou salvo, liberto do império das trevas. Que alegria, eu tenho alegria de ser cristão. Eu não estou carregado de proibições, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, e carregado de fardos. Faça, faça, faça. Não! O Evangelho me libertou de tudo isso. E qual a base dessa segurança? Pelo sangue de Jesus, olha lá. Verso 19 de novo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos. Olha lá, pelo sangue de Jesus. Olha aqui agora, ó. Pelo novo e vivo caminho. Pelo novo e vivo caminho, um caminho novo esse. Velha aliança, depende do homem para me chegar a Deus. Nova aliança, abriu-se um caminho novo. Aquele primeiro caminho foi removido. Um novo e vivo caminho, o sangue de Jesus derramado abriu para mim. É um caminho novo, um caminho vivo, um caminho que não existia na velha aliança. Por isso que ele disse, eu sou o caminho. Ninguém vem a Deus se não for por mim. Então não tem outro meio de eu me chegar a Deus se não for por esse caminho. Você acredita que quando você conversa com Deus, Deus ouve? Instantâneo. Deus te ouve até no pensamento. Se você estiver dentro do metrô e não puder falar, só de pensar em Deus e conversar com Ele aqui, Ele está te ouvindo. Pastor, ore por mim. Por que, pastor, ore por mim? Ore você. Não confia, mas eu sou tão fraquinho, tão pequenininho, um vermezinho de Jacó. Essa é a cabeça. Não, Ele te ouve. Fala e confia, acredita. Mesmo fraquinho, o Senhor me ouve. Glória, o Senhor me ouve. Ele te ouve. Você não depende mais de ninguém. Aceita isso, não? Entende isso? Acabou esse negócio de depender. A pessoa está numa fraqueza, está numa luta, ora. Você já não orou? Ora você, acredita, não precisa pedir oração para outros. Deus te ouviu, por que você não acredita nisso? Tem que acreditar, abrir um novo e vivo caminho, lá, pelo sangue de Jesus, que ele, vou ler de novo, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, né? Agora presta atenção, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. O que é o sincero coração? Você já chega a Deus com um coração sincero, reconhecendo todos os teus efeitos e falhas, um coração sincero, com plena certeza de fé. Senhor, eu estou e vivo na tua presença, tenho plena certeza de fé. Plena certeza de fé que o Senhor me ouve, que o Senhor está comigo. Em coração sincero, não quer dizer que você tem uma vida perfeita. Quer dizer que por dentro você tem essa sinceridade, você entende o Evangelho da graça de Deus. Você é sincero com Deus, mesmo que o teu lado humano é cheio de defeito, irrita e faz coisa errada. Mas lá dentro, no teu homem interior, você tem um coração sincero com Deus. E uma plena certeza de fé. Deus me ouve, Deus está comigo. Tenho plena certeza de fé. Acabou, fica andando com medo, fica andando supersticioso. Acorda assim segunda-feira com aqueles sentimentos estranhos. Ai meu Deus, parece que Deus me abandonou. Aí cometeu uma coisa errada agora que Deus não me ama mesmo. Não é? Cheio de acusação. Ai, não fiz isso, não fiz aquilo, e Deus está com a cara virada comigo.
e acorda e vive com aquele mal-estar uma semana inteira, como se Deus tivesse abandonado. Olha o que ele continua dizendo, olha lá. Verso 21, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Repare bem, o que é a má consciência? Você viveu no ministério que pregou tanto lei, a tua consciência está cheia de acusação. Você está acusado, você tem defeito, você está acusado, não fez isso, não fez aquilo, não pagou o preço. Você tem uma consciência que te condena, cheia de acusação. Tem gente que vive acusada. Ela está numa igreja que prega tanta proibição, tanta bomba, tanta lei, que ele se sente acusado o tempo todo. Ele tem um sentimento que está devendo, Deus não se agrada dele, Deus vai permitir que o mal chegue nele, Deus vai pôr ele em prova. Ele vive tumultuado, a consciência dele é uma consciência destruída, que leva ele à condenação o tempo todo, ele está mal o tempo todo. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. O que é o coração purificado da má consciência? Agora eu entendi o Evangelho. Entendi a obra da cruz, o sangue derramado, tudo que ele fez por mim. Aquela consciência culpada, cheia de condenação, ela é limpa, é varrido tudo aquilo. A minha consciência não está mais me condenando, eu estou em paz, eu vivo em alegria. Minha consciência está em liberdade, não tem nada daquela visão de um Deus sério, me cobrando, me apontando o dedo, me apertando, me mandando prova, permitindo que o diabo me pegue. Eu estou devendo para Deus, meu Deus, não, a minha consciência agora foi purificada das obras mortas, estou com a consciência limpa. Não jejuei, e daí? Não paguei preço, não tenho preço nenhum para pagar. Faltei um dia na igreja, ai meu Deus, e daí? Eu fiquei irritado e perdi a salvação, não, e daí? Minha consciência está limpa. Olha, o perigoso é que você é capaz de até engordar, porque você passa a ter a mente tão tranquila e dá fome isso. E você não fica com o estômago assim, estou em guerra o tempo todo. Você fica em paz. Né? Você entendeu? Aquela irmã que ia pôr uma roupa, ai meu Deus, essa roupa é de Jezabel, agora ela põe lá uma calça, que a consciência em paz. O que tem? Existe calça de homem e calça para mulher. Vocês estão entendendo? Ela estava 20 anos sem passar um batonzinho, agora passou o batonzinho, qual o problema? Não é o sangue do diabo que está nos seus lábios, não, que nem falam nas igrejas, né? E daí está com a consciência tranquila, o marido vai até dar uns beijinhos a mais, vai gostar, né? Daí não passava uma sombrinha, nada, aquela cara pálida ainda, né? Estou brincando. Agora passou uma coisinha lá assim, vai ver até que o marido vai olhar com um sorriso melhor. Não está mais com aquela consciência, ai meu Deus, se eu sair na rua, encontrar a irmã Mariquinha, a irmã Mariquinha vê que eu passei uma coisinha, a igreja dela é do diabo. A consciência está limpa, sem acusação. Vocês estão entendendo? Você está em liberdade. Tendo o coração purificado da má consciência. A má consciência está destruindo famílias inteiras. É marido que não se entende com a mulher, mulher não se entende com o marido, divide a igreja, divide filhos, uma confusão por causa da doutrina da escravidão que vive dentro das igrejas. Então, não vou ler em Gálatas, vamos terminar lendo aqui. Verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar nos santos dos santos. Pelo sangue de Jesus eu tenho intrepidez para estar na presença de Deus sem culpa, sem condenação. Baseado em quê? No sangue de Jesus. Abriu-se um novo e vivo caminho. Na velha aliança dependia-se de pessoas para se chegar a Deus. Na nova aliança, cada um tem acesso direto a Deus com uma consciência limpa. Pelo novo e vivo caminho. Na velha aliança não havia esse caminho aberto. O caminho de lá era o caminho da lei.
Na nova aliança se abriu um novo e vivo caminho. Eu tenho um grande sumo sacerdote diante na casa de Deus no céu. E eu me aproximo a Deus agora com um coração sincero. E minha mente, minha consciência não está me acusando mais, não. A minha consciência está limpa. O Evangelho limpou a minha consciência das acusações, das obras mortas, do jugo da lei, da falsa pregação. Eu estou com uma consciência limpa diante de Deus. E qualquer um que crê tem acesso direto a Deus, não precisa de ninguém para se achegar a Deus. Recebe essa palavra de hoje? Fale assim, amém. Amém. Vamos ficar em pé, vamos fazer a breve oração. Vamos orar. Pai querido, o novo e vivo caminho já foi aberto pelo sangue de Jesus há mais de 2000 anos atrás. Mas muitas vezes na mente das pessoas ainda ela não enxergou isso. Ainda ela depende de terceiros para se achegar a Deus. Mas eu te peço que o Senhor venha abrir o entendimento, aonde essa palavra chegar, aonde esse arroz com feijão chegar, que a pessoa entenda isso, tenha a revelação do Espírito Santo, e venha entrar na liberdade do Evangelho da graça de Deus, alcance o fruto maduro. Todos quantos estão a um passo de entrarem no Evangelho da graça de Deus, sejam alcançados por estas simples palavras. É o que oramos pela fé crendo, em nome de Jesus. Fale assim, amém.